Pessoal, aqui, buenos dias para quem esteja entre o dia hoje e a nossa vida exauriente. Exauriente que vai exaurir alguns pontos importantes. Exauriente, ok? Então, um ponto importante aqui é o princípio que eu falei sobre o livro também, que foi sobre a educação infantil e o papel da organização formal, os campos objetivos, específicos, metodológicos. Lembra que eu falei sobre o Fechiclé, ok? É uma problemática. Como é que eu posso, num local formal, essa complexidade que o ser humano tem, eu consertar meu Fechiclé se estiver aberto? Mulher, muitas vezes, até vai, alguns fatores importantes. Mas o homem em si ainda tem um campo ainda que relaciona, vai depender do homem ou da mulher. Muitas vezes, se for um professor, uma professora, fica um pouco constrangedor você falar, ok? Que coloca um campo de aulas e depois da aula você pode colocar colocações. Não fez que se você falar, ocorre uma polêmica muito grande, ok? Então vamos lá. Então, quando eu falo sobre a intenção, eu falo sobre solicitações. Quando eu falo sobre intenção, eu falo sobre motricidade. Quando eu falo sobre motricidade, eu falo sobre solicitação de músculos, que vai ver o campo maestro, operativo e a legalidade externa de haver uma autoavaliação. Aonde há um distúrbio, há um aprendizado. Aonde há uma inquietação, uma perturbação, vai haver também solicitações para haver um equilíbrio. Essas solicitações que eu falo é ligado à intenção do movimento, que vai externar meu próprio movimento, que vai, ou seja, relacionar e distinguir o que eu sou. Ok? Vamos lá. Então, quando eu falo entre as questões bibliográficas, estatísticas, livros, ou seja, as articulações que são organizadas, sabemos que a articulação está ligada ao quê? Ao campo criterioso entre a teoria e a prática e a teoria, significa articulação. Quando as duas articulações ocorrem uma harmonia, ou seja, você vai poder movimentar melhor com dois ossos. Ou seja, mas quando há uma lesão, nem que seja no pé, no hallux, ou seja, no hallux, o membro inferior do pé, vai prejudicar o campo, o sistema tático, defensivo. Lembra que você tem o doutor Navarro aqui, né? Falando sobre alguns aspectos importantes sobre o jogo. Então a articulação, ela é um meio curricular, relaciona a nossa história vivida. Para eu obter uma potência, eu tenho que ter um histórico de solicitações de treinamentos de força. É lógico que o próprio repertório infantil vai refletir e possa facilitar as minhas grades curriculares centralizadas, ou seja, os meus caminhos e trilhas onde eu estou efetivando, ligado à modalidade, o espaço e tempo relacionado ao esporte coletivo. Ok? Então, quando falamos sobre esses fatores que vêm a nos centralizar, são base e estruturas, desenvolvimentos, conhecimento, reconhecimento, ou seja, que venha aderir o corpo e os seus sentidos, corpo e a sua maneira ligada ao esforço. Em cada local, é lógico que vai haver uma estrela maior que venha destacar. Pode ser audição, pode ser visão, ou seja, hoje eu coloquei no meu ouvido, que vende em farmácias para colocar no ouvido, questões de treinamento ou concentração.
Mas se concentrar quando você erra, porque muitas vezes em campo de altitude ou chuva, neblina, mas também quando você analisa bem sobre labirinto, o labirinto associa a labirintite. A labirintite também coloca também fatores possológicos que venham relacionar, ou seja, uma tonteira, uma vertigem, ou seja, olhar embaçado. Já mostrei, tem alguns medicamentos aqui que ajudam no vestibular, nas análises periféricas, ok? Então vamos lá. Quando eu falo sobre conhecimento, eu falo sobre desenvolvimento. Quando eu falo sobre desenvolvimento, voltando a dizer, eu falo sobre aprendizado motor. Quando eu falo sobre aprendizado motor, eu falo sobre o que? As correntes pedagógicas infantis, os livros, sugestões, esses temas criados, ou seja, entre as atividades humanas. Desvincular da atividade humana só quando nós morrermos, porque as atividades humanas estão interligadas à atividade física e, em primazia, o exercício físico. Então, são variáveis ou invariáveis, formas, conceitos e definições para haver uma expressão ligada ao crescimento e desenvolvimento. Ok? Então, entre essas distribuições, entre as diferenças em cada categoria, ou seja, cada campo figurativo ou populista, cultural, que relaciona o esporte, o jogo em si, os jogos tradicionais, que é um meio pré-desportivo para preparar o próprio jovem a estar entrelaçado até a sua maneira de alcançar os seus objetivos na sua profissão. Os jogos em si não é só para os próprios jogadores profissionais, mas o jogo em si, jogos digitais, jogos que nos coloca N fatores, coloca em destaque uma expectativa de vida muito grande. Não só para as crianças os jogos, mas para mulheres e homens adultos. O jogo, a brincadeira, os meios inerentes que venham a haver uma função pedagógica e de uma forma formal ou informal, que a maioria das vezes vai haver o quê? Algo que venha desempenhar nossos empenhos diários, em formas infelizes ou felizes, ok? Então, quando eu falo sobre o brasileiro, sabemos que eu sou brasileiro. Então, tempos atrás até me chamaram que, se você é brasileiro, eu vou entender o celta que você tem. Deve ser um sonhador, uma utopia, deve gostar muito de Machado de Assis, Monteiro Lobato. Então, essa é a nossa conversa, nessa temática que eu quero chegar entre conclusões. O nosso pensar na educação, a utopia de Lobato, houve canais para construções civilizações e aprendizado. As brincadeiras contadas, as histórias, o avô, da avó, as pessoas mais velhas, houve um desenvolvimento proximal. Pode ser algo filogênico, ontogênico, mas isto é um processo histórico relacionado à construção do conhecimento. Pode haver uma transmissão de conhecimento através da cultura, que é uma conservação relacionada a cada estado. Já falei que o 27 estados é um país e capital melhor que tem em todo o mundo, que aonde conseguimos viver no Brasil são novas estruturas e adaptações elementares. Essas adaptações elementares é uma história ontogênica, é uma história filogênica, que são campos abreviados na teoria de Vygotsky, e que coloca no nosso conhecimento a nossa própria inteligência. O nosso conhecimento, vai haver construção de conhecimento que vai nos colocar a nossa própria inteligência em prática. Ok? Entre as demandas adaptativas relacionado a onde estamos sob a carga e potência, distância